Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Uma alegria estarmos aqui novamente no canal Amigos de Nosso Lar e que depois, obviamente, transferimos esse programa para que também um público do canal Arthur Azevedo, Difusão Espírita, possa também, igualmente, em um outro horário, assistir esses nossos estudos. O estudo que não é só meu, estamos estudando juntos, refletindo sobre cada frase, cada palavra desse verdadeiro missionário que é Allan Kardec, que foi Allan Kardec e continua sendo, uma vez que é um espírito realmente, esse sim, de alta envergadura, e não os falsários. Bem, estamos aí continuando a tentativa de passar cada vez mais informações a vocês, através das nossas pesquisas. Tivemos ontem um programa sobre as crianças índigo, Infelizmente, à época, nós não tínhamos o espaço suficiente para nos pronunciarmos, mas, se vocês forem ver bem lá no nosso site, o blog Arthur Azevedo, desculpe, no nosso blog espiritismocomkardec.com, vocês podem ver que num artigo que nós escrevemos há muitos anos sobre Divaldo Franco, nós já citávamos essa questão aí de crianças índigo. E o que realmente, eu geralmente falo muito isso, o que nos espanta é que só nós, ou alguns poucos confrades, se dediquem a algo que é tão fácil, que é pesquisar. Eu não precisei ir a nenhuma biblioteca, eu não precisei sair aqui do país, eu não precisei fazer nenhum grande esforço. É só você coletar as informações. Bem, antes de eu chegar, eu acho que deveria ser esse o pensamento. Bem, antes de eu chegar num centro espírita, na casa espírita, numa palestra, eu vou pesquisar sobre o assunto antes de sair defendendo. As informações que nós passamos aqui sobre esse tema, crianças índigas, todos esses temas, não foram assim difíceis de encontrar. Elas estão à disposição, elas não estão guardadas em nenhum cofre. O Arthur Azevedo não é nenhum gênio que sabe onde... Não, é isso que nós dizemos. Ainda mais hoje em dia, com a internet, que é tudo muito mais fácil. Claro que nem tudo está na internet, nós já tivemos que comprar muita coisa, comprar muito livro, enfim, isso realmente acontece, a internet não vai, nem tudo está disponibilizado, às vezes você tem que comprar o livro, porque o livro não está disponível, o conteúdo dele, mas mesmo assim, então se uma pessoa não tem certeza, se o divulgador não tem certeza, o que ele deve fazer? Ele deve se conter e só passar a falar aquilo como tendo alguma ligação com o espiritismo depois que ele tiver absoluta certeza. E é impressionante, como que é recorrente essa coisa, essa situação das pessoas simplesmente saírem divulgando porque ouviram falar, porque veio lá dos Estados Unidos, porque veio da Europa, porque fulano falou. Gente, tudo tem que ser colocado sobre a mesa. A gente não pode apelar simplesmente para o argumento da autoridade. Ah, porque fulano falou, pronto, fechou a questão. Não. A gente tem que meditar, tem que reunir toda uma documentação, digamos assim, para então a gente chegar, assim como em qualquer lugar. A gente fala na casa espírita, não poderia ser qualquer lugar. Imagine eu aqui dando aula sobre uma matéria qualquer, em algum lugar, e simplesmente tiro informações da cartola sem verificação daquilo. Verificar se não é uma fake news, o termo do momento aí. Então, a gente está aí nessa batalha de tentar levar o movimento espírita ao mínimo de racionalidade.
Não nos julgamos donos da verdade, em absoluto, né? Só que a gente tenta fazer a coisa de uma maneira um pouquinho diferente. E, graças a Deus, muita gente tem entendido isso daí, entendido os nossos propósitos. Vemos que aqui nós não vendemos nada, vendemos o nosso livro, né? O que é coisa mais do que natural. Quando você escreve um livro, o livro foi publicado, saiu do nosso bolso, eu sempre digo isso. O outro livro vai todo lá para a editora M, o primeiro deles, o outro, né? É a mesma coisa. Então, é só isso. A gente não montou seita, não tem, o Arthur não é presidente ou diretor de qualquer centro, não estou vendendo nada, enfim, não quero seguidor no sentido de seguidores fanáticos. O Arthur falou, não, o que a gente fala, gente, estou apresentando aqui. Se alguém, qualquer pessoa, mostrar que a gente está em erro, na mesma hora a gente muda de ideia. Vem aqui e diz, olha, gente, realmente, crianças índigo, eu passei a acreditar, porque, por exemplo, a Marlene, a Nelide, a Shirley, nos mostrou ao contrário, mas enquanto não mostrar o contrário, a gente vai ficar nessa posição. É tudo muito simples. Mas aí, obviamente, né, vem os ataques daqueles que estão incomodados. Mas fazer o quê? Eu não tenho a pretensão de agradar todo mundo. Né? Como o pessoal diz aí no popular, nem Jesus agradou, né? Quem somos nós para agradar? É claro que vai ter gente chiando. O falso Kardec reencarnado está até hoje chiando lá. Toda palestra que ele faz lá, ele manda uma indireta. É uma beleza. Já citou aqui o quadro, ele acha que a gente beija o quadro todo dia, que a gente reza em frente do retrato de Allan Kardec, né? Claro, quem não está com a consciência tranquila vai realmente se incomodar, porque vai mexer ali com a estrutura. Ele acha que está enganando todo mundo, enquanto na verdade não está, né? Se baseia num número alto ali de inscritos, mas não se apercebe que, por exemplo, a sua audiência anda caindo cada vez mais. Antes eram 200 mil acessos a cada vídeo do Allan Kardec reencarnado, hoje não passa de 10, 15 mil, às vezes um pouquinho mais, né? Então, as pessoas aos poucos vão despertando, porque a verdade realmente sempre prevalece. Agora, alguém tem que fazer alguma coisa, a gente não pode deixar as coisas acontecerem automaticamente, né? Nós existimos para isso. Nós todos somos agentes de Deus. Claro que quando nós estamos bem intencionados, quando nós estamos realmente desejando o bem, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. De braços cruzados, a gente não pode ficar. Bem, antes de nós começarmos, então, nosso estudo de hoje, a continuação, né, do nosso estudo do que é o Espiritismo, vamos cumprimentar aqui a Marlene Oliveira, desejando boa noite a todos. A Nelide Fernandes, que fala do Rio de Janeiro, sempre aqui presente, quando possível, obviamente. Sheila Siqueira, que fala de Poços de Caldas, a mesma coisa, né? Sempre presente, sempre muito antenada no que está se passando, né? Marlene comentando aqui, tudo é fruto de pesquisa, Arthur, assim você tem feito. Exatamente, né? Não tiramos nada da nossa cabeça. Procuramos até o máximo possível sermos justos. Tem questões, por exemplo, que vocês sabem que eu não ataco porque eu não tenho certeza absoluta de que aquilo se constitui um erro. Então, eu ouço muita gente. Eu ouço os contrários também. Eu ouço quem não concorda comigo. E quando eu vejo que eu não tenho argumentos, que aquilo é uma coisa que o tempo tem que ainda sancionar, eu me calo. E vou ouvindo os partidários. Olha, por exemplo, colônias espirituais. Olha, eu vejo sentido em alguma coisa que eles falam, mas vejo sentido também nos contrários, que falam contra. Mas eu não vou chegar aqui e vou dizer, olha, pronto, porque não são coisas que seja possível de você provar.
de maneira absoluta. Eu costumo dizer para o Paulo Neto, você tem uma linha de estudo que é até muito mais perigosa, entre aspas, do que a minha, porque você fala de coisas e pesquisa coisas que possivelmente quem acredita, acredita. Quem não acredita vai continuar não acreditando. Eu já pego coisas aqui mais terrenas, entendeu? Eu vou em coisas que eu tenho como, geralmente, né, a grande maioria das vezes, ter um posicionamento. Né? Porque existe uma documentação, você tem como, né? Porque você trata mais com os elementos encarnados. Então já fica mais difícil. Agora, quando você lida com o metafísico, a coisa já fica um pouco mais complicada, né? Geralmente, quem tem uma postura, uma visão, tem aquela, dificilmente muda, porque faltam aí alguns elementos para que a pessoa veja e creia, né? Caso ela realmente não adotou aquele ponto de vista. Mas vamos lá, vamos então dar continuidade. Deixa então aqui compartilhar a tela com vocês do Kardecpédia, para que então prossigamos. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Paramos justamente aqui nesse início, quer dizer, nós nem chegamos a começar, vamos começar hoje, onde Kardec continua aí, como vou mostrar para vocês agora, ó, no seu segundo diálogo, no capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, tratando com o cético e sobre o tema impotência dos detratores. Então, vamos lá. Então, temos lá o detrator dizendo o seguinte: convenho que entre os detratores do Espiritismo há muita gente inconsciente, como esses que acabais de citar. Mas ao lado deles não se encontrarão também homens de real valor, cujas opiniões têm certo peso? Também é uma questão interessante essa, porque é uma coisa que a gente realmente se questiona. A gente sabe que tem muitos detratores do Espiritismo, que ele diz ali, né? Gente inconsciente, que a gente poderia chamar hoje em dia, no popular, como o sem noção. Né? Muita gente sem noção, muita gente que não pesquisou, que não estudou, que não tem nem lastro intelectual para estar contestando nada. Porém, a gente sabe que tem muita gente boa aí, né, de grande desenvolvimento intelectual e tudo mais, que não aceita, né, as propostas do Espiritismo, os postulados espíritas. E Kardec responde da seguinte maneira: não o contesto. Então, ele realmente não contesta que há gente boa, gente de grande cabedal, e que não é espírita. E aí ele prossegue dizendo: a isso respondo que o Espiritismo também conta em suas fileiras com homens de valor não menos real. Digo-vos mais, a imensa maioria dos espíritas se compõe de homens inteligentes e de estudo. Só a má-fé pode dizer que seus adeptos são recrutados entre as mulheres simples e as massas ignorantes. Realmente, né? Kardec aqui reconhece isso, inclusive, o IBGE confirma que o perfil do espírita é de uma pessoa com maior número de anos de estudo, de maior escolaridade, geralmente, de maior nível sociocultural. Mas por quê? Porque o espiritismo é um apelo à racionalidade, a pessoa tem que ler muito, tem que ter um bom nível, né, de cultura geral, e aí ela consegue aprender o que o espiritismo oferece, com muito mais facilidade. Então, Kardec contrapõe, olha, realmente, tem muita gente boa que não é espírita, mas do nosso lado também tem muita gente boa que é. Né? Agora, infelizmente, o que acontece? Por que o espiritismo não ganha assim muito em número? Em função de uma série de situações. Né? Nós vivemos ainda num mundo muito materialista, né? As pessoas ainda, mesmo com grande potencial intelectivo, né? Há um apelo do materialismo muito grande, a maioria das pessoas sequer querem saber muito da questão espiritual. Veja o que está acontecendo, por exemplo, da Igreja Católica.
que é, no nosso país, a religião, né? O espiritismo não é uma religião, mas estou pegando aqui como apenas um exemplo, né? Que é a religião majoritária, mas que também vem sofrendo com isso, com o desinteresse quase geral em relação à religião, mesmo sendo a religião católica. Tem muito católico aí que é de boca, mas quando questionado alguma coisa, algum princípio do catolicismo, não sabe responder. Quando vai à igreja, é uma vez por ano, 2 vezes por ano. Não tem aprofundamento nenhum. É católico porque a maioria é. Porque o pai é, porque a mãe é, porque a avó é, porque o avô foi, etc, etc. Né? Então, nós vivemos numa época, justamente também por causa dos abusos do passado cometidos pelos movimentos religiosos, e também porque as pessoas querem respostas, pelo menos aquelas que se interessam querem respostas. Mas a grande maioria não quer resposta nenhuma, elas acham que a vida é uma só, que morreu, acabou. Elas até falam, né, que acreditam em alguma coisa, mas elas não têm uma noção, não têm uma convicção verdadeira naquilo. Então, eles são os indiferentes. Na Europa, por exemplo, igrejas das mais variadas denominações estão virando teatro, estão virando museu, bar. Outro dia eu vi um vídeo de um lugar que era uma igreja e virou um bar. Então, quer dizer, a religião também é culpada disso porque não acompanhou os anseios, né? Não teve competência para avançar e dar as respostas às pessoas. Então, né, vemos que existe uma série de situações aí que a gente tem que levar em conta. Diz Kardec, um fato peremptório responde, além disso, a essa objeção. É que, apesar de todo saber, de todo poder oficial, ninguém consegue deter o espiritismo na sua marcha. Pelo menos ele falava disso na sua época, porque o crescimento realmente do espiritismo à época de Kardec foi muito acelerado. Entretanto, não há um só dos seus contrários, seja ele o mais obscuro folhetinista, que se não tenha lisonjeado com a ideia de dar-lhe um golpe mortal. Sem querê-lo, todos, sem exceção, concorreram para sua vulgarização. Claro que todo o burburinho causado pelos detratores do espiritismo acabou dando-lhe força, porque as pessoas passaram a querer saber sobre o espiritismo e muitas delas se encantaram e viram que não era nada daquilo que criticavam. Agora, é diferente, por exemplo, de você fazer uma denúncia sobre algo que é evidentemente falso, que é advindo de um charlatanismo, advindo de um indivíduo que quer enganar. Muita gente chega para a gente e diz o seguinte: Arthur, você não poderia estar falando dessas coisas porque você está atraindo pessoas para o lado de lá. Não. Porque tudo que nós dizemos aqui, se alguém for lá, numa casa da plataforma da mistificação da vida, ou qualquer outras dessas seitas que a gente aqui denuncia, vai ver que o Arthur e mais alguns outros confrades estão falando a verdade. Porque a gente mostra tudo. Só às vezes não podemos mostrar mais em termos de vídeo e tudo, porque realmente a gente ia ficar só nisso, né? A gente não quer ficar apenas denunciando falsos Kardecs reencarnados. Não quer ficar só nisso. A gente tem mais o que fazer, a gente tem muita questão a tratar. Né? E somos um só. Porque né, a gente até tem gente que apoia, mas não está nessa mesma vibe. São confrades que preferem fazer outros tipos de estudo. Paulo Neto, por exemplo, o Marco Milani, um Lucas Berlanza, Eric Pacheco e tantos outros, né? Que vocês veem aqui volta e meia, participando conosco ou em outras lives, né? O Cláudio, né? Enfim, os amigos lá que nós fazemos o estudo do Livro dos Médiuns e agora do Céu e Inferno, eles estão em outras linhas de atuação.
né? Então, nós não tememos estar levantando a bola de ninguém. Porque, na grande maioria das vezes, se a pessoa tiver um mínimo de sensatez, ela vai ver, não, realmente, tudo que o Arthur está dizendo, ele está provando. Ele está confrontando com a doutrina espírita, ele está confrontando com a ciência. Então, aí é diferente a situação lá de Kardec. Kardec não se importava com os ataques, porque ele sabia que eram ataques injustos, eram ataques mentirosos, que se utilizavam da mentira. Então, aí sim, né, ele até, né, ele diz ali, ó, os ataques concorreram para a sua vulgarização. Agora, não temos medo de fazer essas nossas análises e as pessoas saírem daqui do canal ou saírem do canal da Rai TV, dos outros canais que divulgam o espiritismo sério para ir para lá. Não temos temor nenhum nisso. Mesmo porque o fato de aumentar seguidor, diminuir seguidor, isso é de segunda importância. Claro que a gente quer, né, que o canal cresça, isso é normal, né? Ninguém quer falar para meia dúzia. Isso é muito natural. Agora, nós não vamos nortear os nossos estudos com base em número de seguidor, número de like. Não. A gente vai falar o que tem que falar, independente se gostou, se não gostou. E não é isso que vai nortear. Tá? Então, só para fazer um contraponto aí em relação ao que Kardec dizia, né? Claro que é uma situação completamente diferente. O Arthur não é um Kardec, está muito longe de ser, é um mero, né, aprendiz aí de feiticeiro que está tentando dar a sua contribuição humilde, sem pretensões nenhuma de ser autoridade final em absolutamente nada. Continua Kardec, uma ideia que resiste a tantos assaltos, que avança impávida através da chuva de dardos que lhe atiram, não provará a sua força máscula e a segurança das bases em que se firma? Não será esse fenômeno digno da atenção dos pensadores? Também, já hoje, muitos deles avançam em que deve haver nisso alguma coisa de real, que talvez seja um desses grandes movimentos irresistíveis que de tempos a tempos abalam as sociedades para transformá-las. Então, vemos aqui, pessoal, a convicção, a segurança de Allan Kardec. Ele cita a chuva de dardos, né, de ataques proferidos contra o espiritismo, mas vê nisso algo de bom, né? Porque realmente chamou a atenção para os fenômenos que o espiritismo vinha explicar e, obviamente, para a própria doutrina. Segue Kardec, isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Quando nós falamos de ideias novas, não estamos falando de novidades irresponsáveis. Porque muita gente acha o seguinte, bem, se é novidade, é verdade. Vocês têm visto isso daí. Porque os novidadeiros de plantão, fora e dentro do movimento espírita, vêm sempre com essa ideia. Quando eles trazem uma novidade, eles geralmente, ao mesmo tempo que traz a novidade, atacam a base, dizendo que aquilo ali é algo revolucionário, que o espiritismo não está ultrapassado, que na época de Kardec não se podia falar daquilo, enquanto, na verdade, nós demonstramos para vocês que são novidades requentadas. Novidades que tiram de doutrinas antiquíssimas, numa época, sim, épocas recuadas, muito mais recuadas do que o século XIX, onde o avanço intelecto-moral da humanidade era, aí sim, muito inferior ao atual. Né? Não havia sequer a metade do conhecimento que nós temos
hoje disponível para as pessoas. Então, elas davam asas a uma série de fantasias, a concepções mitológicas, concepções que eram baseadas em ilações. Agora, e dizer que no século XIX era uma espécie de idade do bronze, onde havia um atraso absoluto, isso é uma grande de uma inverdade. Tanto é que os clássicos da época de Kardec, praticamente em todas as, não só os clássicos espíritas, mas há clássicos aí da literatura, da ciência, que vêm dessa época. Foi um verdadeiro boom de avanço que nós tivemos na Terra nos séculos XVIII e principalmente século XIX, Revolução Industrial, novas tecnologias. As tecnologias não surgem do nada, elas são fruto de estudos, são frutos de trabalhos intelectuais muito grandes. Então, tratam essa época de Allan Kardec como se fosse uma época primitiva, estão imensamente enganados. E são tão contraditórios que vão buscar lá na antiguidade, onde nem eletricidade tinha, não tinha absolutamente nada, assim, né? E apresentam como grandes novidades, né? Isso quando não tiram essas chamadas novidades de autores sem compromisso nenhum com a verdade, autores místicos, autores esotéricos, da tal da nova era. Pessoal, esse movimento da nova era, ele é um filhote da teosofia. É por isso que nós sempre aqui dissemos, né? Olha, gente, nós batemos na teosofia porque ela foi responsável por toda essa onda mística que ainda assola que ainda assola a humanidade até os nossos tempos. Foi baseado em todas aquelas bobagens que surgiram esses movimentos espiritualistas de quinta categoria, com as propostas mais absurdas, mais anticientíficas, mais ilógicas, mais irracionais, mais místicas que se pode conceber. E a nova era é um filhote disso. E a nova era que criou esses monstros aí de criadores de criança índigo. Tem uma ligação com a ufologia, chamada ufologia esotérica, né? Esses movimentos, essas seitas de lunáticos que, por vezes, acabam se consubstanciando em verdadeiras tragédias. Quando a gente vai ver, tem sempre lá o dedinho de uma Blavatsky da vida, de um Leadbeater, de um Scott, toda aquela galerinha, como se diz lá da teosofia de finais do século XIX, que, por sua vez, resgata o ocultismo. Então, percebemos que a nossa humanidade ainda está muito crua, apesar de todos os avanços tecnológicos, mas em termos espirituais, eles ainda acham, a grande maioria acha que falou em espírito, falou em espiritualidade, enfim, eles sempre atrelam a algo sensacionalista, sempre atrelam a fantasia. E aí, chegam até a misturar essa fantasia com o cinema, né? A gente anda vendo aí vários desses divulgadores heterodoxos afirmando com todas as letras de que filmes como Guerra nas Estrelas, ou esse ou aquele filme de ficção científica, apresentam verdades. Quer dizer, é uma verdadeira alucinação coletiva. Vamos ver o que vocês têm aqui a dizer. A Rose Ribas, desejando boa noite, dizendo: é possível que, se o movimento espírita tivesse observado com rigor os estatutos da SEP, né, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é isso? Enfim, não estou recordado do CEPEL. Os novidadeiros que se movimentam, novidadeiros dentro e fora, não teriam portas, janelas e telhados para enxertar teorias próprias. Exatamente. Isso aí, exatamente. Aí ela continua dizendo: na CEP, para participar, passava por uma comissão
uma apresentação de um responsável e levava para Kardec aceitar ou não. Hoje está tudo muito solto, né, Rose? Realmente, o espiritismo, claro que é muito bom, o espiritismo não tem nenhuma espécie de hierarquia, mas à medida em que não tem uma hierarquia, tudo fica muito solto, né? Então, Sociedade Espírita de Paris, perfeito, né? Isso aí, ou Sociedade Parisiense, enfim, perfeito. Aí ele continua dizendo o seguinte: foi um descuido, desatenção que permitiu até os espíritos fascinarem, mistificarem e companhia. Exatamente, perfeito. Então é uma questão realmente, né? A Rose lembra bem, uma questão histórica que facilitou aí todas essas influências. Temos uma série de questões históricas, a própria teosofia que acabamos de mencionar, realmente se tornou uma verdadeira coqueluche, os livros venderam muito, fizeram com que Le Marie abrisse, escancarasse as portas, né, da Sociedade Espírita de Paris para os teosofistas e todas as suas ideias. Então, e aí, essa árvore do espiritismo, né, como o pessoal gosta de dizer, veio aqui para o Brasil, a Europa lá em guerra, veio para o Brasil e encontrou um país muito catolicizado, com essas influências todas. Então, né, hoje a gente está tentando, né, todos nós, tentando ver se a coisa passa a ter uma seriedade maior, né? E aí tivemos uma série de lideranças também que não corresponderam, que flertaram com o orientalismo, com o rustanismo, né? E isso acabou dando uma cara aí ao espiritismo. Tivemos a figura de Chico Xavier, muito explorada pelos rustanistas, né, para que todos se calassem, ninguém utilizasse o senso crítico, todos tivessem uma postura passiva, mais ou menos como que Chico Xavier tinha, em função da sua personalidade. Então, são realmente inúmeros fatores. Mas vamos lá. Diz Kardec, isso se tem dado sempre com todas as ideias novas, chamadas a revolucionar o mundo. Forçosamente, elas encontram obstáculos, porque lutam contra os interesses. Aí, aquilo que ele está falando, são vários componentes nessa história toda, né? Porque lutam contra os interesses, os prejuízos, os abusos que elas vêm destruir. Por isso que nós dissemos, alguns estudos passados, porque ser espírita, nós dizíamos, né, que ser espírita é ter dor de cabeça. Mas por que é ter dor de cabeça? É porque o espiritismo luta contra os interesses, contra os prejuízos, ele navega, ele nada contra a corrente. E quando se é espírita, se nada contra a corrente. Então, os obstáculos são muitos, mas as pessoas, por vezes, não querem ter essa dor de cabeça. Elas querem conciliar. Elas querem estar bem com tudo e com todos. E aí o movimento espírita vai cada vez mais dar um dedinho, aí dá outro, aí pedem o braço, aí dá o braço, pedem a perna, e daqui a pouco ele está o quê? Mutilado. Porque ele foi dando e fazendo concessões. Fazem concessões às práticas ritualísticas das religiões afro-brasileiras, fazem concessões às mariolatrias da Igreja Católica, fazem concessões aos orientalistas e aos seus pensamentos místicos, e vão fazendo concessão. E o espiritismo, o movimento espírita vai se fragmentando cada vez mais. Você vai hoje numa casa espírita, é de um jeito, na outra é do outro jeito. Quer dizer, não se está falando mais a mesma língua. Agora, se nós retornássemos de onde nós nunca deveríamos ter saído, que é Allan Kardec, estaríamos em paz. Claro, poderia haver, sim, debates.
Porque o espiritismo é uma ciência, e enquanto ciência, ela está aberta, sim, a questionamentos, a avanços, a debates, né? Isso é normal. Por isso que eu digo, todos pensarem 100% igual é impossível. Mas não precisava pensar tão diferente. Porque hoje, quem estuda Kardec, ou pelo menos coloca Kardec como a base, tem dificuldades hoje nos centros espíritas. Está em maus lençóis, porque vai encontrar tanta barreira, tanta gente fazendo muxoxo, tanta gente olhando de soslaio, enquanto se está falando de espiritismo. Então, enquanto que essas pessoas estão acreditando em coisas como se fossem do espiritismo, e não são. São de literatura mediúnica, publicadas sem o menor critério. E isso já vem de muitos anos, e a Federação Espírita Brasileira é que praticamente começou com toda essa questão aí, com toda essa postura errônea de publicar tudo de maneira desvairada, sem passar por um crivo. E aí, dali foi um pulo, né? Na medida em que, por exemplo, Chico Xavier e alguns outros já não tinham mais forças para publicar seus livros que vendiam muito, os livros que vendiam muito, então se abriu ainda para outros indivíduos que ainda pioraram mais a situação, explorando justamente o filão, né? Citamos outro dia, Violetas na Janela. Essa obra até tétrica, né? Fraquíssima, chega a ser infantil, que abriu as portas para obras ainda mais tétricas. E a coisa só está piorando e piorando e piorando. Vocês acham que esse novo Kardec aí, ele surgiu do nada? Não, ele é o resultado disso daí. Não pode nem culpar o pobre coitado. Porque esse pobre coitado, ele leu toda essa literatura trash aí, pseudo-espírita, e está passando para as pessoas. Ele não está inventando nada. O pior é que ele não está inventando nada. É claro que ele também vai sorver informações de outras coisas, né? Do universalismo, do chamado universalismo, do esoterismo. Ele vai... Mas outro dia, esses mesmos dias aí, ele estava falando de um livro chamado O Abismo, que é lá da década de 50. Que é um livro tenebroso, do Ranieri, que ao meu ver, é um médico que até começou bem, com livros que até não comprometiam muito, mas depois a coisa degringolou de uma maneira que só saiu coisa ruim dali. Temos esse livro, O Abismo, e temos um livro lá que ele diz que é de André Luiz, que agora não estamos recordando o nome, mas que fala sobre questão de sexo no mundo espiritual. É um livro até que não deveria ser... não deveria estar à venda para menores de 18 anos. Vou até ver aqui, para não ficar... Eu esqueci o nome desse livro do Ranieri. Tem um Abismo, né, que eu já citei, já apareceu aqui. Deixa eu ver aqui, livros do Ranieri. E tem um também que é... tem esse livro, A Segunda Morte, que também é um livro hiper mega antidoutrinário. E esse agora já vi aqui, O Sexo Além da Morte, pelo espírito André Luiz. O pior é que nós não estamos aqui defendendo, não, tá, André Luiz, mas o que se vê claramente é que o estilo é completamente diferente do André Luiz. É o André Luiz 3 vezes piorado. Não sei se vocês já leram, mas se forem ler, vocês vão notar lá que não lembra o André Luiz. Então, para vocês verem aí como que é ruim. Então, o Pseudo Kardec, tantos outros aí, muita gente leu esses livros. E aí as pessoas acham que isso não tem consequência. Gente, todo livro lançado no mercado editorial
vai ter alguma consequência. Ainda mais quando ele é muito vendido, ainda mais quando ele tem esse apelo sensacionalista. E aí isso vai fazendo a cabeça das pessoas. Não tem até hoje gente achando que vai ter astro intruso, planeta chupão, sendo que o livro do Ramatiz foi lá da década de 50, já se passaram aí 70 anos, e tá até hoje gente falando nisso. Então, é muito difícil. Essas ideias vão sendo cada vez mais arraigadas, né? Vão se tornando cada vez mais arraigadas, porque um vai passando para o outro, né? Os divulgadores também não têm nenhum critério, como falamos no início, e aí nós temos essa situação aí que nós estamos vendo, né? Bem, vamos então terminar esse parágrafo para nós irmos então para os comentários de vocês e a gente chegar então ao fim do estudo de hoje. Diz Kardec, porém, como estão nos desígnios de Deus para que se cumpra a lei do progresso da humanidade, chegada a hora, nada as poderá deter. É a prova de serem a expressão da verdade. Não temos dúvida de que os princípios que o Espiritismo ensina, os ensinos espíritas, um dia serão conhecimentos comuns a toda a humanidade. Só não somos otimistas ao dizer que isso vai se dar muito brevemente, porque não é isso que vai acontecer. Se vai levar o nome de espírita, se vai até lá, vai ainda haver o movimento espírita, nós não sabemos. Só sei que a verdade sempre realmente vai preponderar, né? Nós fazemos os esforços, todos nós fazemos nossos esforços, mas, né, há um caminho aí muito grande a ser trilhado. Bem, a Rose Ribas dizendo, né, que poucos grupos estudam os estatutos, né? E aqui dizendo que a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né, que nós falamos anteriormente. E ela está dizendo o seguinte, ó, o Paul Talk tinha quase 100 grupos estudando, hoje deve ter uns 5. Isso também porque a tecnologia do Paul Talk, né, já meio que caiu, assim, teve o seu boom, né, e hoje são poucas as pessoas que sequer conhecem, né. Talvez seja por isso, tá, não estou querendo, talvez seja um dos fatores com que, mas as pessoas realmente, eu concordo com a Rose inteiramente, têm se desinteressado dos estudos sérios, né, tanto é que a gente vê aí esses canais e esses pseudo-divulgadores aí sensacionalistas, com públicos muito maiores do que do de gente séria, né? A gente vê, por exemplo, do Cosme Massi, o canal do Cosme Massi, que já existe há muitos anos, tem 13 mil inscritos no YouTube, por exemplo, né? Enquanto que canais aí de qualquer maluco sensacionalista tem muito mais que isso, né? Então a gente vai ver que a coisa está complicada. A Rose Ribas ainda dizendo, porque só Kardec as pessoas não querem. Elas querem as novidades. Elas querem o sensacionalismo, o ET, né, as inscrições bizarras do mundo espiritual. Ela diz o seguinte, o estudo da Revista Espírita atrativo, 0. Quer dizer, mal conhece a Revista Espírita. A Rose Ribas dizendo, as salas das outras religiões continuam fortes no Paul Talk, islamismo principalmente. Nossa, hein? Complicado. Sheila Siqueira, excelente estudo, Arthur. Gratidão por fazer esse estudo com colocações e reflexões atualíssimas. Nós que agradecemos, então, aí, tanto a Shirley, quanto a Rose, com todos aqui que nos prestigiaram na noite de hoje. E, em breve, né, estaremos de volta com novos estudos. Temos aí já na ponta da agulha, nós vamos passar para vocês o conteúdo de alguma dessas literaturas que tem feito a cabeça aí de muitos, né? Para que vocês conheçam e saibam a origem de boa parte dessas ideias fantasiosas que nós temos aqui alertado a respeito. Né? Um desses livros se chama, acho que eu não vou lembrar agora, mas vai ser o primeiro com o qual nós vamos falar. Lembramos. O nome do livro é As Cartas de Cristo. Pessoal, esse livro tem sido muito mencionado,
por esses charlatães, pelos adeptos dos charlatães e tudo mais, né, dos pseudos Kardecs da vida e outros também, né, como sendo assim um livro maravilhoso. Pessoal, vocês, para quem não leu, né, vocês sequer imaginam os absurdos que tem nesse livro. Então, logo a gente vai trazer aí um resumo dos absurdos desse livro chamado As Cartas de Cristo, que tem sido visto aí como uma revelação, né? E não preciso dizer que eles atribuem a autoria do livro a Jesus, né? E vocês sequer imaginam aí o que o Jesus diz sobre si próprio. É de estarrecer, é de estarrecer. Rose, esse é de uma médium, que eu acho que ela lá do leste europeu, se não me engano, que diz ter sido a canalizadora, né? É o termo que eles gostam, do Jesus, e aí Jesus passa ali a discorrer sobre como foi a sua vida na Terra. Então, nós temos vários livros assim, né? Temos o famoso e antigo A Vida de Jesus, ditada por ele mesmo. Temos o Sublime Peregrino, de Ramatiz. Agora, esses Cartas de Cristo, nenhum deles bate um com o outro. Cada um tem uma versão. Então, para vocês verem aí, né, que realmente esses mistificadores não se entendem entre si, né? Porque são mistificadores, porque são pseudo-sábios, são espíritos que estão ali para enganar. E a mão está cada vez mais pesada. O Sublime Peregrino do Ramatiz, que já tem um sem número de absurdos, vira história de criança frente a esse Carta de Cristo aí. Eles pegam pesadíssimo. É um Jesus irreconhecível, um doidivanas, um hippie, um cara sem o menor limite, enfim, né? Realmente de estarrecer. E são esses os livros que têm feito a cabeça do pessoal, infelizmente. Bem, pessoal, então agradecemos aí mais uma vez a presença de todos e nos vemos brevemente tanto aqui no Amigos do Nosso Lar, como principalmente também lá no Arthur Azevedo, Difusão Espírita, com mais estudos, todos nós que somos eternos aprendizes da doutrina espírita. Um forte abraço, um bom descanso, uma boa noite a todos e até mais. Tchau, tchau.